E na minha opinião, o Bruno Henrique, cara, ele vai ganhando muitos e muitos pontos com essa atitude dele. Além de ser um jogador, eu acho que isso, cara, é de se valorizar e reconhecer a dedicação que o jogador tem em campo. Então, cara, parabéns aí pro Bruno Henrique, tá bom? Palmeiras. E depois do jogo de hoje, gostaria muito de ver o Bruno Henrique no Palmeiras e tem um caminho que eu quero discutir com vocês sobre isso, tá? Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini. Olha, que dia difícil, hein, seus mitos. Pra vocês terem uma ideia, eu não dormi. Passei a madrugada inteira acordado. Eu cheguei a cochilar agora por volta, né, da hora do almoço, antes de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas, sinceramente, é uma barra com todo esse momento do Flamengo, sabe? Senti demais, realmente. E olha, mas tem uma coisa legal disso tudo. Acompanhando por aí a mídia alternativa, percebi que foi unânime. Todos elogiaram o Bruno Henrique. Ficou nítido e notório o quanto o Bruno Henrique nos representou, não só jogando futebol dentro de campo, mas também como torcedor, respeito e amor essa camisa aqui. Achei legal e decidi trazer aqui pro canal a opinião de alguns palmeirenses que representam, acho que todo mundo aí, né? Unânime, né? O quanto que ficou notório toda essa história do Bruno Henrique, tá bom? Os créditos aqui vai lá pro nosso querido Fernando, lá do canal Não Importa O Que Digo. Pegou um trecho lá da live dele, vão lá acompanhar a live completa lá no canal dele. E também peguei um trecho curtinho aqui no vídeo lá do meu querido amigo também, Neto, né? O Pina Porco, eu sei que já viu muito o canal, que já comentou também. Um abraço pro Neto. O link do como crédito também está na própria descrição do vídeo. Vão lá acompanhar o trabalho dele, onde vocês vão ver o vídeo completo, tá bom? Bora pro conteúdo, seus mitos. Vamos lá, hein? Ontem. E, cara, essa cena foi muito repercutida em várias mídias, tá? Eu vi isso muito em mídias palestrinas, em mídias palmeirenses também sendo repercutidas, que foi a cena do choro, no final do jogo sendo consolado ali do Bruno Henrique. E, cara, essa é uma das atitudes de maior empatia de um jogador com a sua equipe. Às vezes você vê o jogador ali, né, com aquela cara meio assim, com aquele jeitão ali, cabisbaixo e tal, mas quando você vê sempre um jogador ali chorando, sendo consolado pelos seus companheiros, você entende a magnitude e o significado daquilo para aquele jogador. Isso demonstra uma postura de extremo respeito, uma postura de extrema empatia com o seu torcedor. Eu acho que é uma das demonstrações mais sinceras, transparentes, humanas que se pode ter frente a um jogador de futebol que perde ali o título de uma competição, porque você enxerga que para aquele jogador aquilo também era muito relevante e muito importante. E na minha opinião, o Bruno Henrique, cara, ele vai ganhando muitos e muitos pontos com essa atitude dele. Além de ser um jogador excepcional, ele mostra também uma atitude e um caráter humano em realmente sentir aquela emoção, sentir aquela frustração e ter principalmente aquela empatia que muitos jogadores simplesmente não têm. Fica às vezes com aquela cara meio de bosta ali no final, né? Aquela cara de bunda, mas depois é meio que vida que segue e não estão nem aí. Agora o Bruno Henrique não, ele realmente mostra uma postura muito diferenciada, foi muito elogiado, viralizou inclusive a imagem dele nas redes sociais, e eu acho que isso, cara, é de se valorizar e reconhecer a dedicação que o jogador tem em campo. Então, cara, parabéns aí pro Bruno Henrique, tá bom? Inclusive, se quiser vir pro Palmeiras, vai ser muito bem-vindo, embora eu acho que isso não vai acontecer. Tem gente que já tá falando que tá certo, mas eu acho que isso não vai acontecer, mano. O cara tava lá ontem chorando aos prantos. Ele tem uma identificação muito forte com o Flamengo, com a história do Flamengo, com a torcida do Flamengo, com o clube como um todo. Então eu acho que esse cara ele não vai deixar o Flamengo não, viu? Ele vai querer dar a volta por cima e vai querer ganhar mais competições com o Flamengo e reerguer ali a equipe na próxima temporada. Então eu vejo ele como um grande símbolo dessa reconstrução do Flamengo para uma próxima temporada, já que essa temporada não foi uma temporada nada boa para os caras. E pessoal, o último... Ele interpretou. Há vários encerramentos de ciclo no Flamengo. O do Bruno Henrique me parece mais um. Entendeu? Me parece mais um. Não, eu não acho piada. Eu acho piada falar de Gabigol no Palmeiras. Bruno Henrique eu não acho piada nenhuma, não. Por que piada? É porque vocês, flamenguistas, vocês querem os jogadores... Fica com o Bruno Henrique então, irmão. Não vai mudar nada. O Bruno Henrique sozinho não faz chover. Você, flamenguista, acha que todos os jogadores de vocês são especiais. Por que ninguém quer comprar? Se eles são especiais. Por que não veio uma proposta da Europa pro Gabigol? Porque ele é artista, ele não é jogador. Por que não veio uma proposta da Europa pro Pedro? Mas os jogadores de vocês são bem especiais. Na cabeça da diretoria de vocês, do Morde Virilha, os jogadores de vocês são especiais, mas não são. Porque se fosse... Mas se você é palmeirense e tá achando que é uma viagem, não tem viagem. Não tem viagem. Os clubes aqui no Brasil tinham que fazer muito mais
compras e vendas, transações sem medo. O Bruno Henrique tem uma prioridade de conversar com o Flamengo, mas ele pode vestir a camisa até do São Paulo. Se o Dorival Júnior ligar para ele hoje e falar, Bruno, quero contar com você aqui, já é do São Paulo. Se o Dorival ligar, o Bruno Henrique é do São Paulo. Vocês querem saber a real? É essa. Você viu como eles saíram ali de campo? Jogador, cara, quer ter um bom comandante, mano. Jogador de futebol carece de um bom comandante. Carece de um bom comandante. Caiu já o São Paulo? E olha, seus mitos, eu respeito a opinião do Fernando, pô, né? Eu respeito ele demais, ele sabe disso, mas enfim, eu não concordo com essa opinião dele em si, pô. Ah, o Dorival vai ligar pro Bruno Henrique, eu acho muito pouco provável que ele iria, pode ser pro São Paulo, pro próprio Palmeiras também, eu acho muito pouco provável, a não ser que a diretoria do Flamengo magoe muito ele, algo nesse sentido assim. Ele pediu 3 anos de contrato, mas apenas como um jogo de marketing, todo mundo sabe disso. Mas o Flamengo, se o Flamengo aceitar renovar por 2 anos, ele vai aceitar com valor legal e tudo mais, sem problema nenhum. Ele é identificado com o Flamengo, ele não vai querer estragar essa história e manchar essa história dele que ele tem com o nosso clube, né? Com o nosso Mengão, para ir para outro clube do Brasil, né? Por pouca coisa. Mas enfim, bora seguir aqui, seus mitos. Liberar. Quem, né? O jogador escolhe. O Pedro é uma situação, ele tem contrato até 2027, aí depende do Flamengo. O Bruno Henrique só depende dele. Se o Bruno Henrique quiser ir para o São Paulo, ele pode ir. Ah, eu quero jogar com o Dorival ano que vem. Vai. Se o Bruno Henrique quiser voltar para o Santos, ele volta. Se o Bruno Henrique quiser vir para o Palmeiras, ele vem. Não existe um empecilho do Flamengo nesse caso. O Flamengo não apita ali. Agora, claro que o jogador tem sua história no clube, aí pode ser que ele não queira sair assim, né, do Flamengo, não sei. Mas, tirando isso, o Flamengo não apita na questão do Bruno Henrique. O Eric falou que é necessário melhorar o ataque do Palmeiras. Deixa eu só puxar para cá o microfone, galera, rapidinho. Pronto. É necessário mudar o ataque do Palmeiras, do Flamengo, o Pedro e o Bruno Henrique. São 2 jogadores. Só que o Pedro é um valor de mercado que não existe. Não compete à realidade dele. Se a gente colocar hoje aqui o valor de mercado dele, é pelo que o Flamengo pagou. Pedro, valor de mercado. Flamengo. Eu acho que ele é lá para uns 18 milhões de euros. Vamos ver quanto que é. Mas não vale. 22 milhões de euros. Não, jamais, imagina. 26 anos? Jogando no Brasil, com a minutagem questionável, 22 milhões de euros, o Flamengo já perdeu 50% desse valor. Ou vende para a Arábia para ganhar uma grana, no Brasil ninguém vai comprar, e aí vai ter que ficar com o Pedro até o final do contrato dele, que é até o final de 2027. Seus mitos, agora eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Cara, que difícil, hein? Sinceramente, senti demais essa derrota, mitos. Não se esqueçam de mim não, saudações rubro-negras, eu ficando por aqui. Tamo junto, nação. É nóis.